Soberano Deus, eterno e bendito, que o Senhor possa receber toda essa nossa adoração, esse desejo do nosso coração de querer ser agradáveis a Ti, Senhor. Que Ele possa nos dominar todo instante, todo momento, para nós não pecarmos contra Ti. É muito difícil conservarmos este pensamento, esse sentimento, quando nós não estamos em frequente oração, porque basta um vacilo nosso e o diabo penetra, seja por sonhos, por lembranças, por pensamentos, por vontades, pelos anseios despertados pela nossa carne que combate contra o Seu Espírito Santo, querendo impedir a salvação da nossa alma. São tantos os meios que o adversário das nossas almas e o seu exército das trevas usam, Senhor, para nos tirar a comunhão, para nos tirar a santidade, para nos afastar de Ti. Tudo que eu Te peço e tudo que eu quero, Senhor, é ser santo em todo momento, em todo instante. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser santo. Não ser santo como budistas, não ser santo como padres e papas, não ser santo como meditadores, mas ser santo como Jesus. Porque sendo santo como o Senhor, como Tu, ó Deus, nós seremos salvos. Que o Senhor possa nos dar graça, Senhor, e humildade para alcançarmos a perpetuação dessa santidade, para que em todos os momentos, em todo o nosso modo de viver, em todas as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, nós sejamos inteiramente santos, tendo consagrado o nosso ser a Ti, oferecendo-nos em sacrifício vivo a Ti, encomendando ao Senhor a nossa alma, tendo purificado a mesma na obediência à verdade. Que o Senhor nos ajude sempre, Senhor, e esteja conosco em todo instante. Amém, irmãos? Pode sentar. Você sabe, muitas vezes a gente faz orações pedindo tantas coisas. E a coisa mais importante, a fundamental, que é pedir santidade, ninguém pede. A santidade, ela compõe todos os atributos necessários por meio da qual nós encomendamos a nossa alma a Deus. Quem é santo ama, e quem ama não trai, não engana, não mente, não peca. Certo? Quem é santo tem misericórdia, perdoa, é ou não é? Tem muita compaixão, vive a palavra, ensina a palavra, é ou não é? Então nós precisamos ser santos em todo o nosso modo de viver, em todas as situações. A Bíblia inteira, ela requer de nós santidade, a Bíblia inteira. Em todos os momentos, até mesmo na Antiga Aliança, nós vemos ali a cobrança da santidade, que é a obediência à lei, aos preceitos de Deus. Nós precisamos de santidade. E eu creio que antes de terminar esse ano, essa igreja inteira vai estar santificada, cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. É o que nós mais precisamos, de santidade. A santidade é a fortaleza, a santidade restaura a honra, a dignidade. Restaura ou não restaura? Nós precisamos disso. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. 1 Pedro, capítulo de número 1.
do versículo 13 ao 15. Acharam? 1 Pedro, do versículo 13 ao versículo de número 15. Todos acharam? Olha o que diz. Portanto, cingindo os lombos, ou preparando os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios ou vigilantes, e esperai inteiramente, olha só, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando ou vivendo em conformidade com as concupiscências, os desejos, as vontades, que antes havia em vossa ignorância, quando não tínhamos entendimento da palavra. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, a palavra, ela nos diz que nós devemos preparar o nosso entendimento, que nós devemos ser vigilantes e esperar inteiramente na graça, no favor que nos foi oferecido na revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo se revelou, Ele não manifestou só a interpretação correta da lei, Ele não trouxe só a interpretação correta das profecias, Ele não veio só cumprir o que a respeito dele estava escrito, como também Ele veio ensinar a forma correta de se viver. Olhando para Ele, todos que vendo o modo como Ele vivia, poderiam se tornar como Ele. E se tornar como Ele é se tornar como Deus quer que todos os homens vivam, em santidade, em toda a vossa maneira de viver. Ele foi santo em tudo, com pensamentos, com o coração. As suas obras expressavam santidade. Em todo momento da vida dele, ele foi o quê? Santo. E a palavra diz que nós temos que ser santos. Não pode sair dos nossos lábios malícia, torpeza. Crente não pode falar palavrão, não pode fofocar, não pode caluniar. Crente não pode ser estúpido. Crente não pode ter atitudes que expressam desaforo ou implicância, provocação, como o levantar das sobrancelhas no ar de superioridade, o torcer a boca em ar de deboche, palavras com tom de insolência ou malícia, palavras insinuantes, palavras provocantes. Não pode sair dos nossos lábios palavrões, porque nós somos santos. O meu olhar tem que ser santo, eu não posso ter desejo quando eu olho. Eu não posso ter malícia ao ouvir. Eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Eu tenho que ser honesto no trabalho, honesto com as minhas contas. Eu tenho que ser verdadeiro. Certo? Eu tenho que ser uma pessoa que aqueles que estão na carne, ao olhar para mim, não encontrem nada do diabo em mim. Eu tenho que ser uma pessoa que quando o diabo olha para mim, eu posso dizer para ele, sai para lá, Satanás, porque você nada tem em mim. Como Jesus disse. Jesus disse ou não disse isso? É assim que nós temos que ser. Olha só. Deixa a mãozinha que nós vamos voltar. Evangelho de João. João 14, 30.
Acharam? Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 30. Prestem atenção no que diz aí. Jesus disse para os apóstolos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe, o governante deste mundo. E ele nada tem? Ele nada tem? Quando você olha para Jesus, você consegue se aparelhar a ele, ou se comparar a ele em santidade? Tudo aquilo que distorce a imagem de Cristo em você, ou que falta de Cristo em você, ou tudo aquilo que há em você, que é do diabo, que não houve em Cristo, tem que ser tirado da sua vida. Entenderam, irmãos? Tem que ser banido da sua vida. Porque Jesus, ele falou o quê? Aí vem o príncipe deste mundo, o que governa este mundo, o que tem o poder deste mundo, ou seja, Satanás. E ele nada tem em mim. Nada tem em mim. Em mim ele não vai achar vaidade, não vai achar maldade. Em mim ele não vai achar soberba. Em mim ele não vai achar a boca suja. Em mim ele não vai achar um coração mal intencionado, mente que maquina o mal. Ele não vai achar em mim pés que se apressam a correr pelo caminho do mal. Mãos que derramam sangue inocente. Em mim ele não vai achar nenhuma característica do homem que ele construiu, que é o homem de Belial. Em mim o diabo não tem nada. Ser santo é ser como Jesus. Entenderam, irmãos? Nós temos que ser como ele. Entenderam isso? Nós temos que ser como ele. Só que hoje em dia ninguém quer ser como Jesus. Você sabe por quê? Porque ninguém sabe como Jesus é, ou a importância de ser como ele. Tem algumas pessoas que até querem ser, mas não conseguem, porque o Jesus que é pregado é diferente do verdadeiro. Tem pessoas que elas não se interessam em ser, porque elas não entendem a necessidade de ser como ele. Porque as igrejas ensinam o quê? É impossível ser perfeito, é impossível ser santo, não é isso? É impossível parar de pecar. Só que elas não ensinam que nós temos que ser perfeitos, que nós temos que ser santos como Jesus, e que nós não podemos pecar porque quem peca é do diabo. Isso as igrejas não falam. Então os crentes vão levando a vida, no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E o fim disso? Irmãos, nós estamos vivendo numa época tão terrível que pastores estão bebendo bebida alcoólica, são presos em vícios, certo? Nós estamos vivendo numa época desgraçada. E se nós não vigiarmos, amanhã nós seremos mais um. Hoje nós estamos vivendo numa época em que crente ouve música do mundo. A primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti é: você não pode assistir coisas que trazem teorias de espiritismo, violência, assassinato, e você não pode ouvir músicas do mundo. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei na igreja evangélica, isso há 16 anos atrás. Hoje em dia, aqui na igreja, tem pessoas que em casa é Ivete Sangalo, né? E nem aquela musicazinha da Ivete Sangalo, né? A minha emoção foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. É lindo o seu sorriso, o brilho dos seus olhos, meu anjo querubim. Então olha só, a minha emoção foi você cair do céu. Quem foi que caiu do céu? Satanás. Quem era o anjo querubim? Satanás. Aí fala, poeira, poeira. Quando ele caiu, levantou, poeira. Um monte de crente ouve isso aí dentro de casa. Tributo a Satanás. E tantos cantores evangélicos, que eu não vou nem falar o nome aqui, que são maçons. Pastores maçons. Hoje, no hospital, Deus é tremendo, né? Tanta gente para o cara conversar. O cara ontem foi no hospital e ele estava com a esposa dele. E ele estava tentando passar em tudo que é lugar e não conseguia. E a esposa dele estava com problema na vesícula dela. E ele desesperado, indo para cima e para baixo. E cadê os vereadores? Os pastores para ajudar ele? Ninguém conseguia. Aí ele foi lá e contou a situação. Na hora eu fiquei, puxa, me deu uma tristeza no coração. E a Alexandra, a esposa do Carlos, ela faz de tudo para ajudar qualquer pessoa que chega lá.
Na hora eu pensei nela, falei, espera um pouquinho, daqui a pouco a minha chefe está aí. Aí quando a Alexandra chegou, fui e falei com ela, pedi para eles, ó, fica ali que ela já vai atender, falei com ela, eles foram lá, foram falar com ela. E o que aconteceu? Ela conseguiu que a mulher passasse no médico, fizesse a cirurgia. Aí, hoje, ele foi lá agradecer. Puxa, muito obrigado, aquela moça lá foi uma bênção. Vocês foram uma bênção, obrigado, irmão. Ele foi falar comigo. Aí, eu cheguei e comecei a falar com ele sobre, graças a Deus que o senhor conseguiu, que Deus abençoe o senhor. Quando eu falei que Deus abençoe o senhor, ele voltou. Ele percebeu que eu era crente. Aí encostou no balcão. E ele começou, irmão, eu sou pastor. Aí falou o nome da igreja. Aí mostrou para mim a carteirinha dele, de pastor. E começou a conversar comigo. Irmão, eu sou santo, eu sou crente do tempo antigo, em que as pessoas eram santas. E isso é dos meus, só pensando comigo. Aí ele começou a conversar comigo. E conversando comigo. Eu peguei já, lógico, já aproveitei, peguei um papel, o endereço da igreja, meu telefone, dei para ele. Falei, irmão, vai lá na igreja. E se o senhor quiser, eu vou na sua casa pregar o evangelho. Você vai, irmão? Vou. Ele falou, irmão, eu tenho vontade de abandonar a igreja e voltar a ser membro. Eu falei, é a melhor coisa que o senhor faz para a sua vida. Agora eu vou só esperar a hora aí. Esperar a ligação do irmão. Porque eu tenho certeza que Deus vai entrar no coração daquele pastor. Porque ele é simples, ele é humilde. Um pastor, irmão, cansado de ver as coisas erradas lá na igreja dele, com falta do evangelho, que não estava ouvindo mais o evangelho. Você já imaginou você estar numa igreja que você não ouve mais o evangelho? Você era acostumado no tempo antigo, ele falou que era crente, a família dele é crente de gerações. Todo mundo, o irmão dele é pastor, o pai dele pastor, todo mundo na família dele. E ele está numa igreja mundialmente famosa. E olha só o estado. As pessoas que são verdadeiras, elas estão querendo Deus. E se nós não levarmos o Deus verdadeiro para eles, como é que vai ser? Para nós levarmos o verdadeiro, é necessário que nós não haja nada do diabo. Entenderam, irmãos? Nós precisamos tirar tudo aquilo que é característico do diabo das nossas vidas. Tudo. Nós temos que ser santos nas nossas expressões, no nosso modo de lidar com as pessoas. Nós temos que nos importar com as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus se importou com as pessoas. Nós estamos aqui porque Deus se importou conosco. E nós temos que nos importar com as pessoas. Nós temos que fazer de tudo com as pessoas, para que elas possam perceber que Deus as ama e quer ajudá-las. Nós precisamos, irmãos, ser mais como Jesus. Entenderam? Nós precisamos. Tem uma musiquinha que cantava na igreja quando eu me converti, e eu adorava essa música, porque na minha igreja era ensinado que ninguém era igual a Jesus. Aí era uma música de um cantor muito famoso que cantava assim, ó: ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus. Aí fala assim: já procuramos em todo lugar, já apalpamos todo lugar. Aí fala mais alguma coisa, fala assim: ninguém é igual a Jesus. Agora imagine uma igreja com 2.000 pessoas cantando essa música, trazendo sobre si a maldição de continuar sendo igual ao diabo. Não é? Quando a pessoa fala, eu nunca vou ser como Jesus, o que ela está dizendo? Eu sempre serei como Satanás. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Romanos, capítulo 8. Satanás, ele trabalha muito, até mesmo pela inocência dos crentes, em mensagens subliminares. Olha só, se você diz para mim assim, ó, eu nunca serei santo, o que você está dizendo de forma camuflada?
eu sempre serei o quê? Pecador, não é? Se eu nunca serei santo, eu sempre serei pecador. E quem pratica o pecado é de quem? De quem? Então o que você está dizendo de forma subliminar? Tiago já falava da língua, né? Que o homem que domina a língua é poderoso para refrear seu corpo inteiro. Romanos 8, 29 e 30. Presta bem atenção. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem. O que significa ser conforme? A palavra conforme é a junção de com formato, forma, molde. Então, conforme significa a imagem, na forma que leva a imagem dele. Então, quando você junta conforme com imagem, é no molde que vai te levar à imagem dele. Então, diz assim, conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja quem? O primogênito, ou primeiro gerado, entre muitos. Espera aí, o primeiro gerado entre muitos. O que isso insinua? Que se ele é o primeiro, os que vieram depois dele, crendo nele, se tornaram segundos, terceiros, quartos, milionésimos, bilionésimos irmãos. Entenderam? Então ele foi o primeiro a ser gerado. Nós fomos gerados depois, pela palavra. Versículo de número 30. E olha o que diz aí. E aos que predestinou, a esses também chamou. Por que também? Ele está querendo dizer comparado a. Como ele predestinou o filho, como o filho foi o primeiro gerado, aos que ele predestinou, que somos nós, também chamou. Então, como ele fez com o filho, ele fez conosco. Aí diz, e aos que chamou, a estes também, como ele fez com o filho, fez conosco, justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Como ele fez com o filho, ele fará conosco também. Entenderam? Então Cristo foi o primeiro. Aconteceu primeiro com ele. Ele foi o primeiro, para que como ele, nós possamos compor a família de Deus, para que ele, sendo o primeiro, entre muitos irmãos que somos nós, como que eu posso dizer? Possamos compor a família de Deus. Agora veja bem, se eu tenho que ser como ele, conforme a imagem dele, eu tenho que ser o que, irmão? Santo. Entenderam isso? Muitas igrejas ensinam também que nós só seremos santos quando nós formos tirados dessa terra. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Isso aí é uma coisa que todo lugar prega. Isso é a maior mentira que existe. Você já tem que viver aqui na terra como se você já estivesse lá. Maior ainda a responsabilidade. Veja bem, como Jesus é, João diz que somos nós neste mundo. João escreveu isso entre 95 a 105 depois de Cristo. Olha só. E João disse como Jesus é lá na glória, somos nós neste mundo. E agora? Então quer dizer que aqui na terra eu já tenho que ser santo. Porque se eu não for, eu não serei salvo. 1 João 4, versículo de número 17. Acharam? 1 João, capítulo 4, versículo de número 17. Olha o que diz aí. Nisto é perfeito o amor. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo, ou seja, o dia do julgamento, tenhamos o quê? Confiança. Ou seja, tenhamos o quê? A certeza de que nós não seremos condenados no dia do juízo, seremos salvos, certo? Porque qual ele é, ou como ele é,
somos nós também neste irmão. Olha o que o apóstolo João estava falando. Nós que somos crentes somos iguais a Jesus. Do jeito que Jesus é lá na glória, somos nós aqui na terra. Olha como era a igreja. Olha como era a vida dos apóstolos naquela época. Como Jesus é, somos nós aqui na terra. Jesus já estava no céu. O que isso nos mostra? Que Jesus, ele não foi aperfeiçoado no céu. Ele foi aperfeiçoado na terra. O que João estava dizendo? Que ele não alcançou a perfeição, ele não alcançaria a perfeição depois de ir para o céu. Ele falou que ele já era perfeito, santo, aqui na terra. E as igrejas estão dizendo que é impossível. As igrejas estão formando um monte de filho do diabo. Entenderam? Um monte. Porque nós só teremos certeza da nossa salvação quando nós vivermos aqui como Jesus viveu, como Ele é, como Ele vive lá na glória com o Pai. Nós temos que ser santos. Ele nos chamou para sermos santos. A imagem do seu filho, na imagem dele não tem pecado. Então quando você olhar no espelho, que você vê algo em você que não é em Jesus, seja uma expressão, ainda tem algo do diabo em você. E você precisa renunciar. Nós temos que tirar da nossa vida tudo que é do diabo. O diabo não pode ter nada em nós. Porque Jesus disse, aí vem o governante, o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Você vê, ele não falou não tem em nós. Porque os apóstolos ainda precisavam se converter em muitas coisas. Entenderam? Mas ele falou, o diabo nada tem em mim. E o diabo não pode ter nada em nós. Pensamentos, sentimentos, nada em nós. Entenderam, irmãos? Nada. Enquanto o diabo tiver algo na nossa vida, as rédeas dele, o jugo dele está sobre nós. Uma hora ou outra ele vai nos derrubar de novo. Nós precisamos renunciar ao jugo do diabo. Não pode haver sobre a nossa vida o jugo que está sobre a vida dos outros homens. Porque nós não somos mais do mundo. Porque o mundo é governado por quem? Pelo príncipe deste mundo. Por quem? Quem é ele? Satanás. Então nós temos que tirar tudo que é impuro da nossa vida. Até a nossa ambição tem que ser diferente. Nós temos que ambicionar as coisas santas e não as coisas dessa vida. Porque tudo nessa terra está no controle dele. Se tem algo que você vem adquirir nessa terra, da vontade de Deus, é porque você é santo. Porque se você vive na prática do pecado, você está adquirindo alguma coisa, é o diabo que está te dando, é ele que está proporcionando. Porque Deus, ele sabe que se ele dá algo para alguém que ainda não é santo, é para a própria destruição dessa pessoa. O diabo tem dado tudo aquilo que ele ofereceu para Jesus, que Jesus negou em Mateus 4, em Lucas 4, quando se fala da tentação. Ele tem dado para muitos crentes hoje. E os crentes têm tomado posse e glorificado a Deus pelas coisas do diabo. Passa 1 ano, 2, 10 anos, o cara se lasca por causa daquilo que ele recebeu. Oh, foi Deus que me deu, por que aconteceu isso? Porque você não sabe a diferença entre bênção de Deus e bênção do diabo. A bênção de Deus é condicional, a de Satanás não. A de Satanás é enganadora. Entenderam, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado. O maior Você sabe quem é o Papai Noel? Sabe quem é o Papai Noel? Capeta. Ele é o Papai Noel. Tudo que os crentes pedem, ele dá. Dá ou não dá? Só não dá santidade. Por que não dá santidade? Porque os crentes não querem santidade também, né? Ele não pode dar isso também. Não é? Já viu os crentes falando, Papai do céu, me dá santidade. Difícil, não é difícil? Você já orou assim, Senhor, eu quero ser santo. Hein? Senhor, eu quero ser o cara mais amoroso que já pisou nessa terra após Jesus, depois de Jesus. Senhor, eu quero ser o cara que mais perdoa. Me ensina a perdoar isso, aquilo, outras coisas mais terríveis, difíceis de um homem perdoar. Eu quero que o Senhor me ensine a perdoar. Senhor, eu quero ter uma misericórdia tão grande, que não importa o que façam comigo, eu sempre possa me compadecer da pessoa, ainda que ela não preste, não valha nada, tenha feito tudo de errado contra mim, eu quero me compadecer, eu quero
dar pão e água para o meu inimigo, eu quero ajudá-lo, tirá-lo da sarjeta, eu quero ter essa misericórdia. Você já orou assim a Deus? Não é? Senhor, eu quero ter tanto poder, tanta santidade em mim, que Satanás, num raio de 1 quilômetro, quando eu dobrar o meu joelho para orar, a unção já alcance um raio de 1 quilômetro, as pessoas libertando todo mundo de demônio, curando todo mundo em Carapicuíba. Você já fez isso? Que nada. Aí você sabe o que você fala? Ai, Senhor, eu quero casa, carro, melhor emprego, melhor salário. Ainda o cara vai, ticket de refeição de R$400 por dia. Não é assim? Alguma vez você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, eu não quero mais ser picareta, hipócrita, dissimulado, safado, salafrário. Alguma vez você fez isso? Lógico que não. Porque você não se acha assim, porque você não se enxerga. Isso é uma bênção, não é assim que falam para você? Irmão, você sabe o que é bênção? Você sabe o que é uma bênção? É algo proveitoso, é um benefício extremo. É algo que você precisa muito. Quando uma pessoa fala para você, olha, você é uma bênção. Se você vê que você não se enquadra nesses requisitos, fala: misericórdia, eu não sou não. Eu quero ser, mas eu não sou. Porque se você, que isso, irmão, bobagem. Glória a Deus, amém. Você está sendo soberbo, hipócrita, está mentindo e pecando. Entenderam? Você sabe o que é ser uma bênção para as pessoas? É ser igual a Jesus. Jesus é uma bênção nas nossas vidas. Ele é um bom exemplo, um bom testemunho, sábio, amável, misericordioso, pacífico, longânimo. É ou não é? Então, enquanto você não for igual a ele, não aceite bajulações de ninguém. Porque o diabo que vem te enobrecer para fazer você perder a consciência dos seus pecados, tirar de você a sua responsabilidade. Tempo atrás eu tinha feito uma oração. Eu sempre faço essa oração: Senhor, que o Senhor mande um profeta para falar comigo, porque eu preciso de uma resposta assim, assim, assado. É beleza. Aí, daqui a pouco a Alexandra liga lá no ramal: Ellison, tem como você vir aqui na salinha aqui rapidão? Eu falei: vou. Fui lá na salinha, na sala dela, cheguei lá. Ela falou: eu queria te apresentar esse meu amigo. Agora olha que tremendo. Eu tinha feito uma oração um tempo atrás, assim: Senhor, manda alguém que eu não conheço, como eu já fiz antes, que fale comigo. Da outra vez ele mandou uma mulher do Rio de Janeiro para falar comigo. Olha, Deus é bom, hein? Aí eu peguei e falei: Senhor, manda uma pessoa para falar comigo, que não me conhece, não sabe da minha vida, que eu nunca tenha visto. Tá, fiz orando. E estava orando em prol também de algumas coisas que eu preciso aí se resolver, no mais tardar até a semana que vem. E já estou em andamento, inclusive. Aí de repente, a Alexandra me chama. Estou indo, fui lá. Aí ela falou para mim: eu queria que você conhecesse esse homem. Isso aqui é uma bênção, tal, tal. O cara levantou, olhou para mim e falou para mim: Deus me mandou aqui só para falar com você. Eu falei: agora? Falei: e agora? E o cara começou a falar, irmão, tudo que eu tinha pedido. E Deus usando ele, falou: eu vou te dar isso, vou fazer isso, e tal, tudinho. Ó, você está passando por isso, você precisa disso, e tal, tá falando tudinho, irmão. Tudinho. E os olhos velhos, as lágrimas pulando. Eu, glória a Deus, amém, glória a Deus. E falou muitas outras coisas para mim. Como, por exemplo, não confie em ninguém. Deus já te falou isso. Ó. E teve algumas coisas, eu não vou falar para vocês o que é, porque ele falou para mim assim, ó: não conte para ninguém o que ele tinha falado ali para mim. E que interessante, ele tinha falado para Alexandra: Deus me mandou aqui porque eu precisava falar com alguém daqui. E eu não sei quem é, alguém que estava pedindo. E a Alexandra me chamou, não sabia que era eu, ela me chamou para que ela queria me apresentar aquele senhor. E quando eu chego na sala, quem é o cara? Eu. Ele virou para mim e falou: eu vim aqui porque Deus me mandou para falar com você. É você. Eita.
Eita, irmão. Aí como se não bastasse, daqui a pouco o cara vem de novo, eu estou no balcão. Ele encosta no balcão, ó, e tem mais. Lembra que você pediu isso e isso? Falei, sim, o Senhor vai te dar. Eu, na hora, aquela vontade de chorar, não dá vontade, eu tinha que segurar pacientes, pessoas ali, e eu por dentro, dando glória que nem... Deus é poderoso, irmão. Sou o maior de todos os pecadores. Eu acho que somar os pecados de todos vocês não chega a metade do que eu já fiz na minha vida. Nem um terço chega. De todos vocês. Só que tem uma coisa que Deus conhece no meu coração. Sabe o que é? Eu não largo dele por nada. Eu não deixo de acreditar nele por nada. Eu não troco, eu posso perder tudo, esposa, filho, bens materiais, mas de Jesus eu não deixo. Eu posso ir para a sarjeta, mendigar o pão, mas Jesus eu não deixo. Sabe por quê? Porque Ele é o único que tem o poder de salvar a minha alma. Então eu não deixo Ele. Perco todas as coisas, mas não perco Ele. Ele sabe que para mim Ele é o bem maior. E que tudo que eu quero é ser como Ele para ser digno dele e para trabalhar para ele. Eu não penso em mais nada. Tudo que vem na minha vida, esposa, filho, trabalho, tudo é secundário. A prioridade na minha vida é Jesus, é Deus, é o Evangelho. Isso para mim é o mais importante. Porque eu sei que tudo aquilo que for de Deus, seja filho, esposa, bens materiais, amigos, seja lá o que for, se eu for fiel, vai estar comigo. E se estiver comigo é porque Ele mandou. Isso é o mais importante para mim. E vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês. Porque Ele era assim. Então nós temos que ser o que, irmãos? Santos. Se você quer ter a certeza da sua salvação, você tem que ser o quê? Santo. Se você quiser e estar para sempre morando com Deus, você tem que ser o quê? Santo. Você sabe o que significa santidade? Alcancei a inocência. É sinônimo. Santidade, inocência. Santidade, justificação. Entenderam? É assim que nós temos que andar. Voltando lá para 1 Pedro. Acharam? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Olha só o que diz aí. Vamos ler todos juntos, tá bom? No 3. 1, 2, 3. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou. Então nós temos que ser santos. Certo? Santos. Quem não for santo, não verá Deus. Entenderam, irmãos? Só que as pessoas ensinam que a gente só vai ser santo lá. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser santos aqui para sermos dignos de estar lá um dia. Nós só temos a garantida ou a confiança, a certeza da nossa salvação quando nós somos o quê? Santos. E santidade é sinônimo de irrepreensão. É característica de quem é justo, de quem é puro, de quem é inocente. Lembra o hino que a gente cantou? Inocente. Então, para nós sermos inocentes, nós temos que perder o quê? Toda a malícia, toda a maldade. É ou não é? Temos que perder tudo isso aí. Então tem coisa para jogar fora. Tem ou não tem? Tem. Né? Você tem que orar assim para o Senhor. Senhor, tira todo o entulho
Quem aqui assistiu naqueles canais, na TV por assinatura, no Discovery Home Health, tem um programa que chama Acumuladores. Já viram isso aí? Meu Deus. Bando de gente guardando um monte de coisa lá, de anos dentro de casa, né? Um monte de lixo dentro de casa, né? Rato, um monte de coisa dentro da casa. Tudo que não presta lá dentro, né? Coisas estragando. Já viram esses programas? Quem tiver internet, põe lá no YouTube, Acumuladores. Aí você vai ver. Possivelmente eles vão buscar já o canal da Discovery, que é o Discovery Home Health. E, você sabe, irmãos, muitos de nós aqui somos acumuladores. Não é verdade? Hã? Não joga nem fora, irmão. O cara aguarda, mas não dá, fica tudo dentro de casa. É só o que não presta. É ou não é? É só o que não presta. O acumulador de pecado. Acumula mágoa, ressentimento. Hein? Acumula mentira. Porque a mentira é algo terrível, é ou não é? Você conta uma mentira para alguém. Se aquela mentira for para te enaltecer, as pessoas vão falar a seu respeito. Vão ou não vão? Vão falar. Rapaz, eu conheci um homem, que falou para mim que fez isso. O que ele fez? Rapaz, Jesus andou sobre as águas? Esse homem andou sobre as nuvens, algo tremendo. Aí o que acontece? Eu quero conhecer esse cara. Aí a pessoa vem falar com você. Aí você, puxa, minha mentira está indo longe. Aí o que acontece? Aquela pessoa um dia vai falar para outra, e vai falar para outra, e vai falar para outra, irmão. E tem uma coisa que não sai da terra, é a mentira. A mentira vai longe. Vai ou não vai? A mentira vai longe. Um dia, vou te dar um exemplo. Não é mentira, mas é algo que aconteceu. Eu e um amigo meu, quem já ouviu aquele termo que o Didi usava quando ele ia falar com uma pessoa, era homossexual, que falava assim, morcegona, lembra? Eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Aquele negócio Didi começou a falar nos anos 90, né? Eu e um colega meu inventamos isso antes, de chamar um ao outro de Batman, morcegona. E passou uns anos, nós começamos a ver isso na televisão. Não sei se foi por nosso intermédio, se o cara teve o mesmo entendimento, a mesma maldade. Mas só que uma vez a gente estava lá em Osasco, eu e ele, e um cara chegou e usou a mesma brincadeira com um amigo. E eu, por curiosidade, rapaz, onde você ouviu isso? Eu tenho um amigo que estudou comigo na escola em Osasco. O que tem? Que ele tem um colega dele que fala isso, lá de Carapicuíba. Então foi uma maldade que a gente criou, que foi longe, irmão. Foi longe. A mesma coisa é a mentira. Lembra aquela historinha que eu conto aqui para vocês, que eu ouvi em duas igrejas com versão diferente? Da mulher que leva a cesta, o homem de branco, com um carro branco, que levou uma compra na casa da mulher, e a mulher, o cara ainda deixou o canhoto da compra e as sacolinhas do supermercado. A mulher foi lá no mercado e foi perguntar como foi pago. Quando chegou lá, uma história diz que tinha um cheque escrito com caneta de ouro, Jesus e o valor da compra. Aí quando o cara estava mostrando, desapareceu o que estava escrito no cheque. Aí depois, uma barra de ouro, né? A outra versão diz que foi pago uma barra de ouro escrito Jesus. Lembra dessa história? Então, é que nem essa história, a gente sabe que é mentira. Mas em todas as igrejas que você for, é contada essa história. Em todas as igrejas. Porque a mentira vai longe. Vai ou não vai? E nós somos acumuladores de tantas coisas. Nós criamos o que não presta. A partir do momento que você tem a matéria-prima do pecado, você já se torna um desenvolvedor do pecado. Você pode aprimorar o pecado. Você pode criar outro pecado derivado do pecado que você tinha aprendido. Quando você vai ver, você está cheio de pecado dentro de você. Cheio de coisa que não presta. Você se torna um crente acumulador. E depois, para você limpar tudo, é lixo acumulado no coração, lixo espalhado pelo corpo inteiro, na mente,
lixo nos olhos, na boca, lixo nos ouvidos, lixo nas mãos, lixo nos pés. É ou não é? Cheio de lixo. Crente acumulador. E quando aparece alguém para limpar, quando vocês assistirem esse programa, vocês vão ver, aparece alguém um parente que se incomoda com o lixo que tem dentro da cada pessoa, que às vezes o acumulador é pai, é irmão, é amigo, é vizinho, né? Aí aparece alguém lá e chama umas pessoas, inclusive tem um psicólogo, pessoas que vão trabalhar em cima, né, daquela pessoa, para ir tirando aos poucos o lixo de lá de dentro. Irmão, na hora que eles estão tirando, que joga isso, não, isso aí você não joga não, isso aí dá para aproveitar. O cara não quer se livrar daquilo. É a mesma coisa quando vem o evangelho na nossa vida. É ou não é? Jesus vai falando, tira isso, tira aquilo, limpa aquilo, joga isso fora. Quando Jesus está saindo com lixo, o cara fala, não, Jesus, dá de volta. Eu estou com isso há tanto tempo. Isso me traz tantas lembranças boas. Momentos bons. Só de pecado, de uma vida desgraçada, não é? A palavra, como nós lemos aí no versículo 15, diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Em tudo. Nós não podemos expressar pecado em absolutamente nada. Entenderam, irmãos? Em nada. Não é assim que é uma criatura espiritual? Não pode haver nada do diabo em nossas vidas. Certo? Ó, 1 Pedro aí, capítulo 4. Eu gosto muito desse capítulo 4. Ele me dá uma surra toda vez que eu leio ele. Olha o que diz aí. Ora, pois, já que Cristo sofreu por nós na carne, o que diz aí? Armai-vos também vós com este pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Agora olha, para qual finalidade? Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:3. Ó, eu quero ler desde o versículo de número 1, tá bom? Até o versículo de número 5 aí. Mas depois, se você quiser ler o capítulo inteiro na sua casa, vai ser muito bom para você. Mas olha só. Olha só o que Paulo fala. Todos acharam? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. Nós vamos dar prioridade ao 3, mas eu quero que vocês entendam o enredo. Olha. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Olha só, que peso, hein? Olha o versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos ou que ordens vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é o quê? A vontade de Deus. A vossa? Qual é a vontade de Deus, irmão? A vossa santificação. A nossa santificação. Aí 2 pontos, porque ele vai dar a definição do que significa ser santo. Que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e o quê? Em honra. Não na paixão ou na lascívia de concupiscência, de desejos, como gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, eu não posso mais viver preso aos desejos da minha carne, da mesma forma como os homens que não têm Deus estão presos. Não posso mais.
1 Pedro capítulo 4. Volta lá. Versículo 3. 1 Pedro 4:3. O que diz aí? Porque é bastante, ou foi o suficiente, que no tempo passado da vida fizéssemos o quê? A vontade de Deus. Perdão. Olha lá. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade de quem? Dos gentios. Andando em dissoluções. Dissolução, para quem não sabe, é depravação moral. Em concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, de dissolução, de depravação, e falam mal de vós. Então foi o suficiente que no tempo passado da nossa vida, antes de conhecermos Jesus, nós vivêssemos como aqueles que não têm Deus. Foi o suficiente. Nós não podemos mais viver dessa forma. Agora o negócio é ser santo, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Então nós temos que ser santos. Entenderam, irmãos? Ser santos. E não é fácil, é? Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que ser, porque é necessário, não é necessário? É necessário. Deus nos chamou para quê? Para sermos santos. Todo mundo fala da graça de Deus. Fala ou não fala? Ai, a graça de Deus está sobre mim. É? A prova de que a graça de Deus está sobre mim, ou que eu tenho valorizado a graça de Deus, é estar vivendo o que a graça ensina. Porque a graça ensina algo. Certo? E que a graça ensina? Me ensina a renunciar à vida que eu tinha. A renúncia da vida anterior. Os hábitos e costumes, sentimentos, pensamentos e desejos, sonhos, projetos. A renúncia da minha vida anterior me faz, em Cristo, ter a vida que agrada a Deus, uma vida santa. Entenderam? Tito, vamos lá. Fica antes de Hebreus. Capítulo 2, versículo 11. Todo mundo fala, eu estou na graça. E está com uma vida desgraçada. Não é estranho isso? Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela, irmãos. Não olhem para ela não, porque ela quer atenção. Não olha para ela não, deixa ela. Tito, capítulo 2, versículo 11. Acharam? Olha o que diz. Porque a graça de Deus se há manifestado ou se manifestou, fazendo o quê? Trazendo salvação a todos os homens, indiscriminadamente, certo? Sem acepção. Mas de que forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens? De que forma? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século ou momento de forma sóbria, consciente, justa e piamente, ou seja, na prática da palavra. Então não existe graça beneficiando nenhum homem sem o ensinamento que ela traz. A graça só beneficia quem dela aprende. E ela nos ensina a renunciar ao comportamento que nós tínhamos antes. Certo, irmãos? Se não houver isso, não existe graça sobre ninguém. Uma pessoa que está sendo favorecida por Deus, ela aprende da graça dele, porque a graça dele ensina. Entenderam, irmãos?
Dessa forma, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não aprender da graça, olha só, se eu não aprender da graça, se eu não for ensinado pela graça, eu nunca poderei estar à espera de Jesus. Veja bem, o que significa estar à espera de Jesus? As pessoas que anseiam pela vinda dele, são pessoas que são desligadas da sua carne e deste mundo. Isso só acontece com quem é santo. Quem não é santo ainda está apegado a este mundo e com o comportamento dos cidadãos deste mundo. Então essa pessoa não está esperando Jesus, porque ela não está vigilante. Ela não está com uma vida santa, pronta para a chegada dele em qualquer instante. Certo? Ela está desapercebida, então ela será surpreendida na vinda dele. Porque ele falou que virá como o quê? Como um ladrão de noite. Certo? E ele fala que se o pai de família sabe a que hora vem um ladrão, ele já fica à espreita, esperando, para surpreender o ladrão e não ser surpreendido por ele. Concordam? No dia que ele vier, ele vai pegar um monte de gente de surpresa, porque ninguém está vigiando pela espera dele. O que é vigiando? Conservando o estado digno de ir para a glória com ele. Então, quando ele vier, ele vai pegar um monte de gente no pulo. Aquele que espera pelo Senhor como ele quer que se espere. A pessoa não vai se surpreender com a vinda dele, porque ela já almeja. Vai haver alegria, Senhor, graças a Deus, eu sabia que uma hora o Senhor viria, por isso eu tanto te esperei, do jeito que o Senhor queria. E a única forma de nós estarmos prontos para nos encontrar com Ele é se nós estivermos santos. Entenderam, irmãos? Então nós temos que ser santos. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Sede santos. Vem comigo, 2 Coríntios 6. Acharam? Nós vamos ler desde o versículo de número 1. 2 Coríntios 6, a partir do versículo de número 1. Acharam? E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais o que, irmão? A graça de Deus em vão. Então olha só o que ele pede. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, não é para nós recebermos a graça dele em vão, porque a graça dele nos ensina a renunciarmos o comportamento do mundo. O pecado. 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, que a pessoa fala, irmão, um dia eu vou. Um dia eu me entrego para Deus. Não tem gente que fala isso? Um versículo bom para você falar para ele aí. Ó. Versículo 3. Presta bem atenção. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado. Então todos vocês, a gente tem que se livrar de tudo aquilo que causa escândalo, tudo aquilo que é pecado, que possa fazer com que as pessoas nos reprovem. Certo? O santo, o que ele tem contra ele, o que o santo tem contra si, é só blasfêmia, só mentira. Entenderam isso? Só mentira.
Se alguém diz algo a nosso respeito que é verdade, nós estamos em pecado. Nós precisamos nos limpar de tudo aquilo que é do diabo. Para que se alguém olhar para a gente e quiser nos surpreender em alguma coisa, vai se surpreender, vai inventar coisa a nosso respeito. Mas nunca vai nos surpreender cometendo alguma coisa de errado. Como faziam com Jesus. Não inventavam um monte de mentira a respeito de Jesus? Inventar mentira, sim. Mas agora, se pegarem a gente pecando, aí não. Certo? 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Aí ele vai, 2 pontos, ele vai especificar no quê? Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. É assim que o santo vive. Entenderam, irmãos? É assim que o santo vive. E nós temos que ser assim. Bom, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Quem aqui quer ser salvo? Levante sua mão. Levanta a mão aí, descola o sovaco aí. Isso. Quem aqui quer ser santo? Levante a mão. Você sabe que um depende do outro, uma coisa depende da outra, né? Pois bem, nós só teremos salvação se nós nos tornarmos assim. Entenderam? Agora você imagina como o negócio é estreito, hein? É ou não é estreito? É muito estreito. Mas graças a Deus que é estreito, né? Porque se fosse largo, o que ia ter de gente que não presta agora aqui na igreja? Né? Aqui é um lugar que está cheio de pecador. Só que tem um porém. Os pecadores aqui são santificados. Eu vou mostrar para você. 1 Coríntios 6, 9 em diante. Para a gente terminar. As primeiras vezes que eu ouvi essas palavras de santidade assim, irmão, sabe o que veio ao meu coração? Eu tinha ouvido em uma igreja diferente da igreja que eu congregava. Aí o que veio na minha cabeça? Eu vou lá e vou pregar isso aqui. Aqueles pastores, aqueles irmãos precisam ouvir isso. Isso é tremendo. Eu acho que eles nem sabem. A primeira vez que eu fui falar, o pastor, menino, glória a Deus. Onde você ouviu isso? Um pastor aí pregou aí, não é tremendo? Tremendo! Beleza. Aí fui de novo. Olha isso aqui também. Aí o pastor já, principalmente não ameis o mundo. Irmão, você pregar não ameis o mundo para um pastor, ele não te sabe dar a definição do que é não amar o mundo. Ele não consegue te dar a definição. Porque senão ele não ficava com a camisa do Corinthians, torcendo pelo Brasil. Não ficava. Mas enfim. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Aí Paulo vai dizer, os que não vão herdar, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os mão de vaca, né, os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o que ele fala no versículo de número 11. E é o que alguns têm sido. Alguns têm sido. Veja bem, aí, o tem
Está com o chapeuzinho, não é? É um verbo. Ele está falando de características que as pessoas na igreja tinham sobre elas. Mas olha o que estava acontecendo com essas pessoas. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, se tem um lugar onde você pode deixar de ser pecador, é a igreja, porque a igreja existe para o evangelho da justificação ser pregado, o evangelho que santifica, que limpa, que tira o acúmulo de malícia e pecado de dentro de você, que te transforma, que te liberta, que te aperfeiçoa e te prepara para Deus. Amém, irmãos? Todos nós estamos aqui para passarmos por esse processo, para que naquele dia, vigilantes com essa vida, possamos estar prontos para nos encontrar com Ele. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois como Ele é, somos nós também neste mundo, em santidade em toda a nossa maneira de viver. Amém? O irmão Luciano vai passar entre os irmãos para recolher a oferta. Irmãos, eu vou fazer um apelo aqui para os irmãos. Eu não gosto muito de fazer isso. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz, eu acho. Enfim, nós temos uma conta e nós precisamos de R$500 para segunda-feira. E eu queria saber se os irmãos, se tiver alguém que possa nos ajudar, que você possa contribuir, porque nós precisamos disso para segunda-feira. Então, os irmãos que puderem contribuir, por favor, contribuam. Nós precisamos, no máximo até domingo à noite, depois do culto, porque nós precisamos pagar essa dívida na segunda-feira. Amém? É uma dívida minha, então eu preciso da caridade de vocês. Por favor, que vocês possam me ajudar. Amém, irmãos? Eu não gosto de falar isso, mas quando a gente precisa, a Bíblia diz: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Quando a gente ouve a palavra assim, quando o Espírito Santo vem nos ensinando, a gente descobre o quanto que a gente ainda é pecador, é ou não é? Falho, o quanto o diabo ainda tem poder sobre as nossas vidas. E a palavra ela é pregada justamente para que, conscientizados, possamos nos livrar das garras de Satanás. Amém, irmãos? A finalidade da pregação do Evangelho, o poder do Evangelho consiste em crucificar a velha criatura. O Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. E salvação, a palavra salvação do grego soteria, significa literalmente livrar do fogo. O fogo não é aquilo que vai vir como juízo destruindo os homens ímpios? Então, salvação significa quem vive como Jesus quer, essa pessoa está sendo resgatada do juízo do fogo. Então que nós possamos viver uma vida inocentada, porque quando o fogo vier, não destruirá, não nos destruirá, porque nós estaremos com o Senhor. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te glorificamos e te exaltamos, mesmo sabendo que não somos dignos de tais pérolas, de tais tesouros. O Senhor tem nos abençoado porque o Senhor nos quer aperfeiçoados até o dia da sua vinda. E sabemos que o Senhor é poderoso para nos tornar irrepreensíveis, no espírito, na alma e no corpo, até a sua vinda naquele dia. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, que nós venhamos ser conscientizados, que possamos estudar essa palavra, refletir sobre o que ouvimos aqui e nos prepararmos para o dia da sua vinda. Que nós venhamos encomendar a nossa alma a Ti na prática do bem, vivendo como Jesus, em santidade, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Que em nome do Senhor Jesus essa palavra fique selada no meu coração, irmão, e no seu também. Que todos nós venhamos viver o Evangelho da verdade, que é a salvação para todo aquele que crê. Que Deus abençoe você. Que a graça e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo esteja sobre nós, nos guardando, selando e nos remindo de todo pecado e iniquidade. Que o poder de Deus, pelo seu Espírito Santo, nos conduza em toda a verdade, nos ensinando todas as coisas e nos despertando para a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.